Olá pessoal, meu nome é Simone, bem-vindo ao meu canal e o assunto de hoje é filhos de pais separados, né? E agora? Como que a gente vai fazer para mudar de país, fazer uma mudança tão brusca assim, né, na vida deles, sendo que somos separados e a legislação ela realmente é um pouco é, complicada, né, em relação a essa questão por um motivo muito correto, né? Embora ele seja burocrático, eu acho que eles estão certos, porque infelizmente existe muita gente ruim nesse mundo e eles criam realmente algumas barreiras para que as crianças sejam protegidas, né? Para que não tenha realmente um tráfico de crianças, né? Então existem algumas burocracias para você sair com uma criança do país. Sendo filhos de pais separados, um pouco mais complexo, e hoje eu estou trazendo isso. É um assunto mais direcionado, mas ele é importante. Como eu tenho essa vivência, eu acho que eu posso ajudar pessoas, não só para quem está indo para Portugal, para quem está se mudando para Portugal, mas para quem está querendo viajar com menores, sendo filhos de pais separados, ou mudar para qualquer outro lugar do mundo, né? Não se enquadra somente para Portugal. Então, para que vocês entendam um pouquinho dessa coisa toda, eu vou contar um pouquinho da minha história. Em 2006, depois de alguns problemas que eu tive dentro do meu casamento, eu me decidi separar, né? Me divorciar do meu primeiro marido. Nós ficamos casados por 5 anos. Nesses 5 anos, nós tivemos 3 filhos: o Mateus, a Maria Eduarda e o Vinícius. Na ocasião, e até hoje, o pai deles trabalha como representante. Então, eu não tive muita saída em relação a questão de valor, né? A quanto que ele iria dar de pensão para os 3. Então, foi sugerido o valor de um salário mínimo paulista. Na época existiam 3 faixas e depois passou para 2, enfim, era a maior faixa do salário mínimo. E ele definiu que seria isso, foi uma sugestão do pai das crianças, de dar esse um salário mínimo para os 3, tá? Não foi para cada um dos filhos, para os 3. Hoje, esse valor está em torno de... tá em R$ 1.100, né? Cerca de R$ 366 por filho, né? Por adolescente. Na época, eles eram pequenininhos. E aí, lógico que esse valor não fez grandes diferenças na vida deles. Graças a Deus, eu sempre trabalhei muito para poder realmente suprir todas as necessidades deles. Entretanto, eu nunca abri mão desse valor, porque eu achava que, por mais que fosse pouquinho, era deles, eles tinham esse direito, né? Eu não achava justo que eu, como mãe sozinha, cuidasse e suprisse todas as necessidades, apesar, né, já parte do princípio que eu tenho que criar, educar, né, ter todas as funções, né? E ainda eu não aceitava, não achava justo abrir mão desse valor, ainda que fosse pouco. Muito bom. Em 2008, eu conheci o Caio, né, o meu marido atual, e o Caio não tinha filhos, né? Não tinha filhos, a gente começou a namorar, em 2010 nós nos casamos, e pelo fato dele, ele sempre cuidou dos meus filhos como se fosse dele, né? Inclusive o pessoal fala até que eles são parecidos, né? De tanta. Assim, eles são muito unidos mesmo, são muito amigos, e assim, eu digo que eu fui realmente abençoada tendo o Caio na minha vida, porque ele realmente cuidou e cuida dos meus filhos até hoje. Ele tem uma preocupação como pai mesmo muito grande com eles. E aí, por conta realmente dele não ter filhos e eu ter os 3, nós decidimos que nós teríamos o quarto filho, que foi o Vitor. Né? Nós tivemos o Vitor em 2011 e hoje o Vitor já está com 6 anos.
E aí, agora, no ano passado, em 2017, nós resolvemos, depois da venda da empresa, enfim, de tanta coisa que aconteceu no Brasil, resolvemos nos mudar para Portugal. Todos os quatro filhos, eles nunca tinham saído do país, então nenhum deles tinha passaporte, né? Então, a gente teve que realmente começar todo o processo do zero. A primeira coisa que eu fiz quando a gente decidiu e que realmente já estava tudo certo, né, tudo definido, ou seja, não, realmente nós vamos nos mudar para Portugal. Ok. A primeira coisa foi uma ligação, né, foi um aviso. Eu liguei para o pai das crianças e avisei que nós estaríamos nos mudando para Portugal. Primeiro deu choque, né? Mandei lá o aviso e agendei uma data para que a gente pudesse conversar com mais calma, né? Para que eu pudesse realmente detalhar melhor essa questão. Nós não somos amigos, tá? A gente tem, inclusive, uma relação bem difícil, né? A gente já tentou ter uma relação um pouco mais tranquila, mas em função dessa questão de pensão, atraso, ficar sem pagar, não dar realmente a prioridade que as crianças merecem, a relação é muito conturbada. Então, a primeira coisa, liguei e avisei. Falei, olha, nós estamos nos mudando para Portugal, precisamos conversar. Pronto. Segundo passo foi realmente com um pouco mais de tempo, né? Eu liguei e aí nós fomos conversando a respeito desse assunto, né? Expliquei que no Brasil realmente não tinha mais condições de ficar, que eu realmente, para empreender dentro do mercado onde eu queria, eu teria que ir embora, teria que ser num outro mercado. Eu não dei muitos detalhes em relação a quanto que eu tô levando, como que eu vou, né, sobreviver lá, da onde que eu vou tirar dinheiro, enfim. Eu não dei detalhes assim porque não interessa para ele tanto quanto não interessa para mim saber o quanto ele ganha, quanto que ele gasta, o quanto que ele deixa de gastar. Então, não dei realmente esses detalhes. Ele sabe o quanto que eu sou responsável com as crianças, quanto que o Caio é responsável com as crianças, então não cabia ficar detalhando essas questões de custos. A única coisa que eu detalhei para ele foi o que as crianças teriam, quais as vantagens que eles teriam indo para Portugal, né? A gente falou a respeito de escolas, da qualidade das escolas em relação à qualidade das escolas no Brasil, das oportunidades que eles teriam, né? Então eu fui detalhando essas coisas boas que as crianças teriam estando lá. Muito bem, fizemos essa explanação e aí o que ele fez? De primeiro momento ele ficou muito incomodado, falou, poxa, mas vai ser muito mais difícil de eu ver as crianças e tal, e ele só vê as crianças 2 vezes ao ano, porque em meados de 2011 ou 12, não me lembro bem, ele morava em São Paulo e ele se mudou para Salvador, ele foi transferido e desde então ele mora lá, então as crianças ficam 2 vezes por ano só com ele, né? Uma vez por ano ele vem para cá e uma vez por ano as crianças vão para lá. Então ele viu que ficaria muito mais difícil esse contato pessoalmente, né? Esse contato físico com eles. E aí ele realmente reclamou um pouco e tal, e aí ele desligou e começou a conversar com os parentes deles, os amigos deles que eu digo, porque é ele e a esposa, ele casou de novo, né? E aí ele, todo mundo que ele conversava realmente dizia que a oportunidade que as crianças estavam tendo, muita gente gostaria de ter e não tem, né? Então, seria uma oportunidade deles terem uma vida realmente melhor, né? A partir daí, ele se convenceu de que realmente era a melhor coisa a se fazer. Então, o que nós fizemos? Agendamos o dia, coincidentemente ele viria para São Paulo para poder para um compromisso pessoal dele, e aí nós agendamos para poder fazer
o passaporte das crianças, né? Então, na hora que você vai agendar para fazer o passaporte, a gente precisa verificar, porque tem alguns formulários que a polícia disponibiliza, né? A Polícia Federal disponibiliza para poder fazer esse passaporte. Não é nada especial, nada assim fora do contexto, é dentro do próprio formulário. Quando você vai lá preencher para fazer o passaporte, tem lá as opções para quando emissão de passaporte para menor. Existe a opção do passaporte que é o comum, né, que não tem nenhuma observação. Esse passaporte comum, que era o que a gente ia fazer de início, era aquele passaporte que toda vez que eles fossem viajar, precisaria de uma autorização, né, ou do pai ou da mãe, né, do pai quando fosse viajar com a mãe, da mãe quando fosse viajar com o pai, ou quando fosse viajar sozinho ou com um outro adulto, né, não responsável, né, não responsável legal. E aí toda vez precisaria dessa autorização. Acontece que para ir para Portugal agora, ok, a gente ia conseguir, porque ele faria lá a autorização, me daria e iria viajar, né? Eu também, eu estaria junto, então, ok. Mas a gente pensou no seguinte, e quando eles quisessem vir para o Brasil sozinhos, sem a minha companhia e sem a companhia dele? Como que faríamos essa autorização? Aí começou a complicar, né? Então, a gente optou em colocar a opção do passaporte onde eles podem viajar sozinhos ou acompanhado de um dos genitores, sem com que o segundo tenha que autorizar. Então, eles podem pegar o passaporte, colocar debaixo do braço e viajar mesmo sem a nossa autorização. Aí o que a gente faz? Esconde o passaporte, põe no cofre, né? Esconde a chave, joga fora, né? Faz essa coisa toda para que a gente não corra risco de nenhum filho fugir. Não, é brincadeira, né? Óbvio que dentro da relação que a gente tem, jamais isso aconteceria, mas e por isso, pela confiança que a gente tem neles, a gente acabou optando por essa situação, o que realmente facilita muito, porque aí você não precisa toda a vida ficar pedindo autorização para ele, porque toda vez que eu tivesse que sair do país, sair de Portugal, por exemplo, quero ir na Itália, dá-lhe fazer autorização dele no Brasil, mandar para mim para poder sair, então ia ficar uma confusão, né? Então, esse foi o terceiro passo, né, que foi fazer o passaporte. O quarto passo, então, lembra, recapitulando, né? Primeiro foi o aviso, né? A ligação lá, ó, estamos indo. O segundo passo foi a conversa e o terceiro passo foi o passaporte. O quarto passo foi fazer uma autorização de residência fora do Brasil. Juridicamente falando, não é necessário. Tá? A justiça não exige que se tenha esse documento, né? Que o menor tenha que ter um documento para ele morar fora. Mas por que a gente fez esse documento? Porque a gente leu muitos relatos na internet. Eu vou falar agora, no final do vídeo, eu vou falar a respeito de 3 casos que eu acompanhei. Então, o que a gente fez? Eu fiz uma autorização em 3 vias, uma fica com o pai, uma fica comigo e a outra fica registrada no cartório, tá? É uma carta pública, né? Ela fica em cartório. O que diz nessa autorização? Que ele, fulano de tal, autoriza os filhos, tal, os nomes, né? Com os documentos, tal, a residirem no país tal, em prazo indeterminado. Depois eu vou colocar abaixo um link com o e-mail de contato. Se alguém precisar desse modelo de carta, manda um e-mail para mim que eu envio esse modelo, tá? Porque senão aqui vai ficar muito extenso. Mas eu fiz esse modelo de carta para que ele assinasse, fizesse o reconhecimento da firma e anda comigo o tempo todo. Esse foi o quarto passo. E o quinto passo foi deixar uma procuração para alguém no Brasil. E se caso
o pai deixar de pagar a pensão por qualquer que seja o motivo, tá lá em Portugal, tá lá longe, então, deixa pra lá, não vou pagar e tal, essa pessoa, esse procurador pode entrar na justiça e requerer o pagamento dessa pensão atrasada. Então, esses foram os 5 passos. Por que eu resolvi fazer essa autorização de residência fora do país, mesmo sem com que a justiça me pedisse isso, sem que fosse obrigatório esse tipo de documento? Porque eu ouvi um relato, eu acompanhei um relato de uma mãe que saiu do país, ela teve o passaporte emitido, tudo direitinho pelo pai e tal, foi tudo muito tranquilo, até tranquilo demais, e foi lá, deu todas as autorizações para ela sair do país com a filha. Muito bom. Ela foi para a Itália. Chegou na Itália, passou-se um tempo, o pai parou de pagar a pensão alimentícia da menina. O que a mãe falou? Bom, vou entrar na justiça. Foi atrás dos direitos dela e avisou o pai. Falou, olha, eu vou entrar na justiça e vou te pedir os direitos da menina. Ele respondeu para ela o seguinte: se você entrar na justiça para requerer a pensão, eu entro também dizendo que você fugiu com a menina do país, né? Que você raptou a menina. Então, imagina a situação dessa mãe. Ela teve que abrir mão da pensão, porque senão ele vinha com essa justificativa. Eu não sei se legalmente isso funcionaria, se não funcionaria, mas concordam comigo que a gente não precisa pagar para ver, né? Foi o que ela fez, ela não quis pagar para ver, não seguiu com o processo, ficou sem a pensão da menina e agora está tendo que sustentar a menina sozinha. O segundo caso, eu anotei aqui para a gente não esquecer, foi o caso que o pai deu tudo, né? Facilitou, né? Deu autorização, fez o passaporte, continua pagando a pensão. Então tem casos bons, né? A gente não pode generalizar onde tudo é ruim, né? Mas é que, infelizmente, pelo histórico que a gente tem em geral, e a gente sabe que infelizmente é assim, a maioria tem problemas, né? Se fosse 100%, ou então vamos colocar aí, se fosse 95% de pais pagando a pensão direitinho, cuidando realmente dos interesses dos filhos, tava tudo perfeito, mas não é. Infelizmente, eu acho que é o contrário, né? Eu não tenho precisamente esse percentual, mas a grande maioria não cuida do que realmente deveria cuidar, e a minoria é que realmente tem essa preocupação, né? Então, existem casos bons, né? Eu acompanhei sim casos bons que deu tudo certo, continuou pagando e tal, então não teve problema nenhum, mas a maioria, infelizmente, é o contrário. E o terceiro caso foi de um pai que sugeriu que a pensão alimentícia fosse revertida em passagem aérea para as crianças virem para o Brasil para visitá-lo e, enfim, gastar a pensão com passagem aérea. Não, eu te autorizo, mas a pensão tem que ser revertida em passagem aérea. Gente, pensão alimentícia, o próprio nome diz, ela é para alimentos, tá? Ela não pode ser revertida para passagem aérea, né? Então, assim, nesse caso específico, a mãe foi dura, falou, não, olha, a pensão alimentícia é para que eles comam. Quer fazer um acordo para passagem aérea? Ok, a gente pode pegar um percentual desse valor e reservar para eventualmente pagar uma passagem e tal, mas pensão alimentícia é para alimentos, é para que eles comam, né? É para o básico, para o essencial. Então, gente, foram esses 3 casos que a gente acompanhou. Eu acredito que dentro desses 5 passos que eu acabei relatando aqui para vocês, vocês consigam sim todos os pontos principais para realmente conseguir sair do país com os seus filhos de forma segura e legalmente, né, sem ter nenhum tipo de problema futuro. E se precisarem do modelo da autorização, manda um e-mail para mim, para o endereço que está aqui embaixo, né, que eu vou colocar aqui nas observações do vídeo.
e que eu mando para vocês, e eu espero que todos tenham realmente muito boa sorte com seus ex, né, ex-maridos, ex qualquer coisa, aí pais realmente dos seus filhos, e que vocês consigam efetivar esse plano de vocês realmente de ir embora do país, né, de começar realmente uma vida nova. Espero ter realmente do coração ajudado vocês, e até o próximo vídeo.